Gravando. Oitavo ano, revisão, P1, quarto bimestre, capítulo 8. África Física. A África Física se refere à natureza do continente africano, tá? Então, político, daí já seria estados, capitais. Então, físico se refere à natureza do continente. Então, domínio. O que é domínio? Domínio é a mesma coisa que bioma. Só que em bioma a gente estuda os animaizinhos, em domínio não. Domínio, o foco é como que o homem transforma aquele espaço natural. Então, o que a gente aprendeu sobre os domínios lá do continente africano? A gente aprendeu que o relevo predominante é o relevo de planaltos. Lembrando, um dia a África e a América já estavam unidas. Então é por isso que os relevos são semelhantes. Só que diferente, o continente africano possui muitas placas tectônicas, fazendo com que lá tenha até o surgimento de montanhas. A exemplo do monte do Kilimanjaro. Kilimanjaro tem quase 6.000 metros. Então, por conta da sua altitude, nas partes mais elevadas, é comum encontrar a presença de neve. Então, mesmo o continente africano ter um predomínio de climas quentes, as altitudes fazem com que algumas áreas tenham também a presença de neve com temperaturas negativas constantes. Hidrografia. Sobre a hidrografia do continente africano, a gente aprendeu que ela é semelhante ao Brasil. Às vezes é um pouco irregular. Algumas áreas têm muita água, outras áreas têm pouca. Um exemplo, o Rio Nilo é o maior rio do mundo em extensão territorial. Cobre quase 50% do continente africano, de extensão. Só que a água do Rio Nilo, ela não chega em todo o território do continente. Outro exemplo é a Bacia do Congo. A Bacia do Congo tem o segundo maior volume de água do mundo. Porém, é a mesma coisa do Rio Amazonas. Assim como você provavelmente nunca bebeu uma água do Rio Amazonas, muitos africanos também nunca beberam a água do Rio Congo. Mas pode beber água? É utilizado, né? Você limpa primeiro, depois é a mesma coisa do Rio Amazonas. Limpa, depois bebe. Tem o Rio Níger também, muito importante no continente africano. Tem muitos lagos também muito importantes. Acho que de hidrografia é só. Vegetação. Então, a vegetação que nós encontramos no continente africano, encontramos principalmente vegetação de clima equatorial, a exemplo da floresta equatorial do Congo, floresta tropical, cerrado também é bem presente lá no continente africano, só que diferente eles chamam, na verdade só nós chamamos de cerrado, né? O mundo todo chama de savana. Então, as savanas do continente africano são conhecidas mundialmente. É exemplo lá até passado no desenho do filme do Rei Leão, que é no caso Serengeti, que é um parque considerado como patrimônio mundial da Unesco, ou seja, um parque que precisa ser preservado. Fica na parte subsaariana. Encontramos também vegetação mediterrânea ao norte, vegetação adaptada como cactos, palmas, oásis em algumas partes de clima desértico. Sobre o clima, então nós também estudamos que o clima predominante lá no continente africano é o clima quente. Meninas, senta a favor, cadeira. Vamos? Pelo amor de Deus. Quanta falta de respeito. Nós aqui, prestando atenção, professor maravilhoso, fazendo uma revisão. Nenhum professor faz isso. O vídeo, silêncio. Então, voltando. Clima predominante do continente africano, clima de temperaturas elevadas, climas quentes. Então, clima equatorial, clima tropical, clima mediterrâneo ao norte, bem na divisa ali com o continente europeu, nós temos climas predominantes quentes. Porém, ao sul, lá na África do Sul, por exemplo, clima subtropical, bem semelhante ao temperado, com as 4 estações do ano bem definidas, e que nem eu tinha mencionado anteriormente, em áreas de montanha nós temos temperaturas mais abaixo. Rift Valley. Saúde. O Rift Valley é uma área tectônica. Aqui, ó, a gente consegue ver nesse mapa do continente africano, esse mapa aqui da direita, essa linha em vermelho, tentei desenhar pelo menos ali, seria a representação do Rift Valley. Ali é uma região de tectonismo intenso, fazendo com que o chifre da África ele venha a se desprender. Então, essa área intensa de movimentos tectônicos fazem com que o continente africano venha a abrir. Então, venham fazer com que o continente africano venha a se abrir
até a entrada de água nessas aberturas fazem com que surjam também lagos. E futuramente nós teremos aí uma gigantesca ilha do continente africano e o surgimento de um novo mar. Tem até nome já, Mar de Aral. Serengeti. Serengeti eu já tinha explicado, né? Que é uma parte da savana, na parte subsaariana, perto ali e tal, da África do Sul. Nós temos ali, tipo, um patrimônio natural preservado. Tem ali também aquelas passagens que o pessoal faz ali, tipo, para poder visitar os animais andando de carro. Como que chama isso mesmo? Safari. Obrigado. Safaris, então milhares de pessoas anualmente vão lá para poder fazer o safari no Serengeti e grava esse nome, Serengeti. Você vai precisar disso para a prova. Sahel. O Sahel é uma área que fica ao sul do deserto do Saara, tá? Então eu tentei desenhar aqui também. O Sahel ele fica mais ou menos por aqui, deste mapa do continente africano à esquerda. O Sahel, então, uma área de transição entre o Saara e a parte subsaariana. O Sahel é uma área onde que o deserto do Saara está avançando para este território. Disso acontece de forma natural, porém o homem tem intensificado este processo. De que forma? Retirando a vegetação, utilizando agrotóxicos. Aos poucos, algumas nações têm se mobilizado para poder impedir o avanço do deserto do Saara para a região do Sahel, tentando construir ali uma barreira que é conhecida como Muralha Verde. É algo extremamente utópico, surreal, muito difícil de ocorrer, porque depende da cooperação de cerca aí, tipo, de quase 10 países. Então, imagina, 10 países tentando cooperar entre si, lembrando que há uma rivalidade gigantesca que já foi explicado, exemplo da região do Sudão, que até se dividiu entre Sudão e Sudão do Sul. Então, essa Muralha Verde é bem difícil de ocorrer para conter o deserto do Saara de avançar para o Sahel. E por último, para a gente poder finalizar, regionalização cultural. Então, praticamente, que nem eu tinha mencionado, o Sahel é uma área de transição também cultural. Se nós pegarmos o continente africano, nós conseguimos regionalizar ele de acordo com a história e com a cultura. Ao norte, até coloquei a imagenzinha aqui, conhecida como África Branca. Tá? Então, ao norte, aqui neste mapa da esquerda, África Branca. Quais são as características? Historicamente, este território foi colonizado pelos árabes muçulmanos. Exemplo, Egito, Marrocos. Então, essa região, as pessoas têm a tonalidade de pele de etnia morena, tipo semelhante ao Raul. Ah, moreno. Raul é moreno. Então essa é a tonalidade de pele das pessoas ao norte do continente africano. E no caso, o islamismo é a principal religião. Então, sendo a principal religião, toda a cultura, todo modo de vida, como se come, como se fala, como se anda, como se veste, tudo é baseado no Alcorão, que é, no caso, o livro sagrado de princípio do islamismo. Ao sul, nós temos ali a África Negra. É predominante de nativos africanos, tá? Religiões ligadas à natureza, animismo, que nem nós vimos, e também a presença bem forte de cristãos. Cristãos católicos, cristãos ortodoxos, católicos também, e, no caso, também nós temos ali evangélicos. Então, ao sul, todo modo de vida, toda a cultura, todo o dia a dia deles com base no cristianismo e religiões ligadas à natureza. Essa divergência religiosa em áreas de fronteira fazem com que ocorram muitos conflitos, que nem eu mencionei, o Sudão. Então, durante muito tempo, o Sudão, as pessoas que não eram muçulmanas, elas viviam em áreas afastadas, periféricas. O presidente cobrava impostos mais caros dessas pessoas. Elas sofriam perseguições religiosas, então elas fizeram várias manifestações junto à ONU, e a ONU atendeu o pedido delas, fazendo com que essas áreas periféricas se tornassem um país, que é o mais novo país do mundo, que é o Sudão do Sul, que foi criado mais ou menos no ano de 2011. 2011, vocês nasceram quando? 2011. Mais velho que o Sudão do Sul, parabéns. Não, grande velho. E a gente finaliza por aqui a nossa revisão. Lembrando de fazer o resumo para ser entregue na terça-feira.